colocar a gravar e nós iniciávamos. É evidente que me cabe agradecer a todos os presentes. Um agradecimento também muito especial para os três intervenientes iniciais. Eu não vou ver se não gasto muito tempo nesta introdução e também na apresentação. Depois, a todo momento, podemos, se alguém quiser conhecer melhor cada um dos intervenientes, nós convidamos, como todos os anos, a OIT, que costuma estar connosco e está. Desta vez delegado por impossibilidade da doutora Troncho, veio a doutora Albertina Jordão, em representação do escritório de Lisboa da OIT. A OIT, onde todos sabemos, se discute de forma tripartida o trabalho como fonte de dignidade, como fundamentos para a paz, a justiça social e por um mundo de igualdade. Temos também connosco a professora Luísa Andias Gonçalves, é professora auxiliar da, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que agradecemos, é porventura uma primeira vez que tem mais diretamente contacto connosco, daí um agradecimento especial. E temos o Padre Pedro Lima, que é o nosso assistente nacional, assistente da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, e assistente da JOC, Juventude Operária Católica, e do MAC, Movimento de Adolescentes e de Acompanhantes de Adolescentes e Crianças, e que tem aqui representantes na nossa, no conjunto dos que estamos para participar neste debate. Este dia devia ter como grande ênfase, digamos assim, a Jornada Mundial pelo Trabalho Digno. Se alguém se lembra, já o disse no ano passado, este dia está agora ofuscado pela guerra, que se traduz nestes tempos em um genocídio de um povo. A guerra destrói muitas coisas e uma delas é a dignidade, nos seus vários aspectos. Quando acontecem guerras, tantas coisas da vida concreta das pessoas passam para segundo plano ou pura e simplesmente desaparecem. Quando iniciámos este tipo de conferências online, em 2020, não sabíamos o que nos esperava no futuro por causa da pandemia. Agora, ainda um pouco, não sabemos o que nos espera quanto ao futuro, quanto a uma possível generalização da guerra ou de situações de guerra. Ao mantermos esta conferência anual, é uma forma de podermos participar de vários cantos do país e do mundo, num dia qualquer da semana, quer dizer que não tem que ser num dia em que estejamos disponíveis para nos deslocarmos, quem queira e possa, sem ter que sair de casa. Mas, na LOC MTC, privilegiamos o presencial, o afetivo, a revisão de vida, o transformarmos-nos a partir de dentro e sermos fermento no meio da massa. Sendo a maioria de nós de um movimento de trabalhadores cristãos, que é a LOC, queremos que esta videoconferência seja aberta a todos na maior liberdade de participação possível. Temos em mãos mais um pacote, ou contra-reforma laboral, como quiserem. Olhamos as propostas de baixo, de cima, do lado, escutamos, refletimos, estudamos e não encontramos a linha, um ponto que venha melhorar o já existente. Ok, está bem. Valorizar o trabalho na sociedade atual, dar dignidade a quem trabalha. Dizem que a atual legislação já é antiga, está atualizada, presa a um tempo que não é o de agora. Será? Conhecem alguma legislação que tenha sofrido tantas alterações nestes últimos 50 anos? Na grande maioria dos casos, para pior. Esperamos conseguir fazer uma boa reflexão sobre o mundo do trabalho,
nos seus vários aspectos, com enfoque mais especial na questão da nova legislação laboral, no pacote laboral, em termos sociais, em termos legislativos e de compromisso pelo trabalho digno. Portanto, sem me demorar mais, agradecendo mais uma vez aos primeiros três intervenientes e agradecendo a todos o terem-se disponibilizado a vir participar nesta conferência, nesta videoconferência, neste espaço de diálogo, vamos então pedir que a doutora Albertina Jordão iniciasse a sua intervenção e Olha, agradecendo ainda mais se cumprirmos os tempos que antes estabelecidos visualizar, entre nós, gravar. lhe agradecia muito. Ora então, muito boa Está bem, noite. mas a situação não é essa. Que o som é que não sai. Henrique, tira o som ali ao Linda Domingos, por favor. Mas o vídeo ainda conseguiu ver. Bom, então, muito boa noite. Um agradecimento à organização desta conferência ao OIT Lisboa para se associar, cumprimentar todas as pessoas que hoje aqui se juntam neste serão e que se associam a uma celebração, e parabéns por esta iniciativa que é, no fundo, celebrar a dignidade no trabalho e que se assinala desde 2008, graças ao movimento sindical internacional que propôs o Dia Mundial para o Trabalho Digno, dia 7 de outubro. Portanto, hoje reunimos para celebrar uma aspiração que transcende fronteiras, culturas, o direito universal ao trabalho digno. Esta celebração não é apenas simbólica, ainda que também tenha alguma coisa de simbólico, mas é um testemunho da vontade de milhões de trabalhadoras e de trabalhadores para construir um mundo mais justo. O trabalho digno é um privilégio, é uma necessidade e é a base sobre a qual se ergue a dignidade pessoal, a estabilidade familiar e a paz nas comunidades. E é também o reflexo da qualidade da nossa sociedade. A Organização Internacional do Trabalho tem estado ao lado das organizações de trabalhadores, de empregadores e dos governos, promovendo 4 pilares fundamentais, que é, primeiro, promover os direitos no trabalho, porque todas as pessoas, independentemente do local ou da forma como trabalham, merecem respeito, proteção e também o direito a exprimir as suas opiniões. Criar oportunidades no emprego, porque defender direitos implica garantir que haja trabalho produtivo e sustentável para todas as pessoas. E garantir o trabalho digno, porque não basta ter um emprego, é preciso que esse emprego seja seguro, justo e capaz de satisfazer as necessidades pessoais e familiares. Desde 1999, quando o conceito de trabalho digno foi cunhado pela OIT, e passo a citar o relatório do então diretor-geral da OIT, o objetivo não é apenas a criação de empregos, mas a criação de empregos de qualidade aceitável. A quantidade de empregos não pode ser dissociada da sua qualidade. Todas as sociedades têm uma noção de trabalho digno, mas a qualidade do emprego pode significar muitas coisas. Pode estar relacionada com diferentes formas de trabalho e também com diferentes condições de trabalho, bem como sentimentos de valor e satisfação. A necessidade atual é conceber sistemas sociais e económicos, a necessidade atual, leia-se, em 1999, é conceber sistemas sociais e económicos que garantam segurança básica e emprego, mantendo-se capazes de se adaptar a circunstâncias em rápida mudança num mercado global altamente competitivo. Fim de citação. Estas palavras não podiam ter mais atualidade. E um quarto pilar que é proteger contra as vulnerabilidades. Nenhuma pessoa deve ser excluída das oportunidades por questões de saúde, de idade ou perda de meios de subsistência. A justiça social exige que todas as pessoas sejam consideradas, sendo assegurada a proteção ao longo de todo o ciclo de vida produtiva e não produtiva. Mas há mais. O diálogo social é o fio condutor que une estes objetivos. É através dele que construímos consensos, resolvemos conflitos e pomos em prática políticas eficazes. É o meio e o fim de uma sociedade democrática. Vivemos tempos que desafiam as atuais políticas e que exigem uma nova visão, uma nova era de justiça social. E para isso é necessário, primeiro, reconhecer que o trabalho não é uma mercadoria, mas uma expressão da dignidade humana. Colocar a criação de emprego no centro das políticas económicas, promover sistemas de proteção social universal, valorizar os direitos fundamentais e o diálogo social como motores da produtividade e desenvolvimento, estimular o investimento em pequenas empresas, Ouvir é que se podia ligar e não sei tudo. setores intensivos em emprego e mercados inclusivos. A Constituição da OIT, de 1919, portanto, com mais de 100 anos,
já nos alertava para que a paz universal e duradoura só pode ser estabelecida se for baseada na justiça social. Hoje, mais de um século depois, essas palavras continuam tão atuais. Não é por isso de estranhar que um dos últimos relatórios do diretor-geral da OIT, apresentado à Conferência Internacional do Trabalho, que é o grande parlamento do trabalho que se realiza em Genebra em junho todos os anos, destaque os progressos na justiça social e tenha, por essa ocasião, apresentado aos constituintes tripartidos da OIT uma iniciativa ampla e global, a Coligação Mundial para a Justiça Social, em resposta aos desafios decorrentes das múltiplas crises e transformações económicas estruturais de longo prazo. O aumento das taxas de pobreza extrema, a pobreza no trabalho, o trabalho infantil, o desemprego jovem e o trabalho informal alertam-nos para a urgência de combater as desigualdades e garantir trabalho digno em todo o mundo. Recentemente, a Organização Internacional do Trabalho foi encarregue de fazer um balanço dos progressos nestes últimos 30 anos em matéria de justiça social. E deixem-me partilhar convosco alguns dos resultados em termos de progressos, mas também de desigualdades que persistem. É verdade que em termos mundiais registaram-se melhorias em termos de saúde, educação e progresso em vários domínios, mas noutros foram limitados e persistem desigualdades flagrantes a nível mundial. Muitos indicadores revelam que os avanços são muito lentos, a informalidade, as diferenças salariais entre homens e mulheres, entre jovens e menos jovens e as dificuldades que enfrentam as pessoas com deficiência comprovam os desafios que o mundo enfrenta na atualidade. Os progressos na garantia dos direitos humanos fundamentais para todas as pessoas têm-se traduzido de alguma forma num misto de avanços lentos e estagnação. Por um lado, a prevalência do trabalho infantil e a taxa de acidentes de trabalho mortais diminuíram acentuadamente desde 1995. Por outro lado, o cumprimento dos direitos de liberdade de associação e negociação coletiva não melhorou desde 2015 e o trabalho forçado continua a afetar cerca de 3 em cada 100 pessoas em todo o mundo. É necessária uma abordagem política abrangente e favorável ao emprego, que alinhe as intervenções macroeconómicas, setoriais e empresariais com a educação e desenvolvimento de competências e políticas ativas de emprego e que incorpore objetivos de igualdade para enfrentar as barreiras estruturais que limitam e condicionam muitas mulheres, mas também homens e mulheres que apresentam outras vulnerabilidades, como a deficiência ou doenças crónicas. Por exemplo, no capítulo da educação, as tendências também têm sido muito positivas nos últimos 30 anos, especialmente para as raparigas e para as jovens mulheres. As taxas de conclusão do primeiro ciclo do ensino secundário aumentaram 14 pontos percentuais para os rapazes e 21 pontos percentuais para as raparigas num período de 20 anos, entre 2000 e 2023. Em matéria de desenvolvimento empresarial, o setor privado é responsável por quase 90% do emprego em todo o mundo, com as micro, pequenas e médias empresas a representar cerca de 70%, o que significa que as empresas, incluindo as micro, pequenas e médias empresas, são cruciais para criar oportunidades para todas as pessoas. No entanto, elas também podem enfrentar alguns desafios em termos de produtividade, sobretudo em comparação com as empresas maiores. Fatores como o acesso ao crédito, à tecnologia ou ao investimento na formação são fundamentais para as micro, pequenas e médias empresas para que melhorem a produtividade e as condições de trabalho. O papel das políticas ativas de emprego na criação de oportunidades para todas as pessoas no mundo são também fundamentais neste ciclo. Programas de formação adaptados, serviços de intermediação da mão de obra, programas públicos de emprego que proporcionem algum rendimento e soluções, especialmente em momentos de recessões económicas, subsídios ao emprego, incentivos à contratação, apoio ao empreendedorismo e ao trabalho independente. Apesar da redução da desigualdade de rendimentos do trabalho desde 1995, especialmente entre países, a desigualdade salarial continua elevada e muitas pessoas oferecem salários insuficientes para terem uma vida digna. Embora a parte da riqueza total detida pelos 10% mais ricos tenha caído 3 pontos percentuais entre 1995 e 2024, ela continua inaceitavelmente alta, o que significa que neste momento 10% dos mais ricos detêm 53% da riqueza em termos globais. A pobreza no trabalho e a fome diminuíram desde 1995, embora a melhoria tenha estagnado um pouco nos últimos 20 anos. Certos grupos, como as mulheres e os trabalhadores com deficiência, continuam a enfrentar diferenças salariais impulsionadas por fatores que não são relacionados com as características do emprego, os níveis de qualificação ou a experiência profissional. Muitas vezes deve-se, de facto, a fatores de discriminação.
Embora se tenha alcançado progressos significativos no sentido de colmatar essa diferença salarial, em termos globais em todo o mundo, as mulheres ainda ganham 75% daquilo que ganham os homens, isto sobretudo nos países de rendimento elevado. Hoje enfrentamos um conjunto de 3 grandes transições simultâneas: ambiental, digital e demográfica. 3 termos que já entraram no vocabulário do nosso cotidiano. Essas tendências globais estão a criar mudanças económicas estruturais que levarão a mudanças também significativas no emprego, à medida que algumas empresas fecham e outras novas são criadas. Uma sociedade comprometida com a justiça social deve garantir que essas transformações sejam justas para todas as pessoas, especialmente para aquelas que são mais vulneráveis. O termo transições justas, que é destacado no relatório sobre o estado da justiça social, descreve os resultados que promovem a justiça social em todas as transformações sociais, sem excluir ninguém. Isto é, transição ambiental, digital e demográfica. No capítulo da transição ambiental, aquilo que se verifica é que as alterações climáticas estão a ter, de facto, grandes impactos graves, nomeadamente com dados mais recentes sobre o stress térmico que afetou 71% dos trabalhadores em 2024. As alterações climáticas também levarão a perdas de produtividade e as populações vulneráveis serão as mais afetadas. Os esforços, por exemplo, para converter para fontes de energia mais limpa podem levar à perda de 6 milhões de empregos das indústrias de combustíveis fósseis. No entanto, podem simultaneamente ser criados cerca de 24 milhões de novos postos de trabalho nos setores das energias renováveis e verdes. Esta transição irá exigir, naturalmente, um ajustamento em grande escala da força de trabalho, com pelo menos 70 milhões de trabalhadoras e trabalhadores a necessitarem de reconversão de competências. Para gerir esta revolução de forma equitativa, a OIT desenvolveu um conjunto de diretrizes para aquilo que chama uma transição justa, defendendo políticas que promovam o trabalho digno, reduzam as desigualdades e o façam no quadro do diálogo social para garantir que as medidas ambientais não aprofundam as disparidades existentes. No âmbito da transição digital, esta está a redefinir, e com certeza que muitas das pessoas que aqui estão já o sentiram esse impacto, a natureza do trabalho e da atividade económica. A digitalização continua a impulsionar o crescimento, gerando novas atividades económicas e novas profissões e mudando a forma como as pessoas trabalham, seja através de teletrabalho ou de plataformas de trabalho digital. A inteligência artificial generativa já está a transformar 1 em cada 4 empregos, com alguns, como as funções mais de apoio administrativo, em risco de serem totalmente automatizados. As mulheres são mais suscetíveis de ser afetadas pela perda de emprego, uma vez que estão concentradas muitas vezes em trabalhos das áreas administrativas. Além disso, os potenciais benefícios da digitalização, e já se sabe por alguns estudos da OIT, não estão distribuídos de forma uniforme. O aumento da gestão do trabalho por algoritmos, em que as decisões sobre o trabalho e as trabalhadoras e os trabalhadores são tomadas por algoritmos, suscitam preocupações quanto à equidade e às condições de trabalho. Neste contexto, o respeito pelos direitos fundamentais e pelo trabalho digno deve estar no centro das discussões que regulam este tipo de trabalho, com o diálogo social a contribuir para determinar de que maneira a tecnologia é integrada no local de trabalho. A transição demográfica apresenta também mudanças de longo prazo profundamente significativas. A redução de mão de obra nos países de rendimento elevado e médio alto aumenta as preocupações com a futura e já, neste momento, escassez de mão de obra, enquanto que os países de rendimento baixo e médio baixo continuam a registrar um crescimento populacional, o que poderá resultar em excedentes de mão de obra. Ao mesmo tempo, o envelhecimento da população está a aumentar os índices de dependência das pessoas idosas, colocando uma pressão crescente sobre o sistema de pensões e as redes de proteção social. A economia dos cuidados já está sob pressão, com desajustes de competências, potencial escassez de trabalhadoras, e digo trabalhadoras porque são uma maioria mulheres que trabalham nesta atividade, baixos salários e condições de trabalho difíceis. E a procura por empregos na área dos cuidados continuados deverá aumentar acentuadamente até 2050, de acordo com as estimativas da OIT. O envelhecimento da força de trabalho traz desafios adicionais, como o aumento das taxas de incapacidade e a necessidade de políticas de emprego inclusivas. Inovações como regimes de reforma parcial e leis contra a discriminação em razão da idade são essenciais para apoiar os trabalhadores e os trabalhadores mais velhos e sustentar a participação económica. No conjunto, estas transições ambiental, digital e demográfica exigem uma ação coordenada entre governos, os diferentes setores da atividade económica e as comunidades. Não são apenas um teste de resiliência, um termo que se muito vulgarizou, mas também
uma oportunidade para construir sociedades mais inclusivas, sustentáveis e justas. Aproveitar essas transições para tirar partido das suas oportunidades e, ao mesmo tempo, mitigar os seus riscos, exigirá uma combinação de três esforços. Aplicar aquilo que é o referencial das normas já existente em termos de direito do trabalho às mudanças em curso, adaptar as instituições do trabalho aos desafios específicos de cada transição, refiro-me à administração do trabalho, às inspeções do trabalho, ao Serviço Público de Emprego, e ampliar as instituições também do trabalho para integrar as políticas destas três transições. Apesar dos progressos notáveis em muitas dimensões que se assinalam, que se registram nestes últimos 30 anos, persiste também uma insatisfação generalizada e uma erosão da confiança nas instituições, alimentada pelo progresso social desigual e pela desigualdade persistente em muitos países. As instituições devem ser adaptadas para responder às exigências únicas do nosso tempo, especialmente à medida que as sociedades lidam com transições ambientais, digitais e demográficas. No centro desta adaptação está um diálogo social robusto, garantindo que os parceiros sociais ajudem a moldar os resultados e as soluções políticas. Uma abordagem verdadeiramente transformadora deve também ampliar a dimensão social da formulação das políticas. As medidas políticas na área do trabalho não devem ser formuladas de forma isolada, devem ser abrangentes, interligadas e relacionarem-se com as políticas financeiras, da indústria, da saúde e ambiental, e devem ser articuladas entre si. É essencial promover a integração entre áreas, fomentar a colaboração intersetorial, tanto a nível nacional como global. A colaboração entre governos, instituições internacionais e parceiros sociais permitirá respostas mais holísticas e coordenadas aos desafios globais e interligados entre si. Parcerias como a Coligação Global para a Justiça Social, criada pelos constituintes da OIT, e a segunda Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, que terá lugar no próximo mês, são oportunidades e instrumentos críticos para facilitar e fortalecer o compromisso e a cooperação para a justiça social e o trabalho digno para todas as pessoas. Muito obrigada. Nós é que agradecemos os esforços de meter aí as ideias todas num tempo que é curto. E então, sem mais demoras, pedia que a professora Luísa Andias Gonçalves aqui apresentasse então a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Ora, muito boa noite a todos e a todas. Gostava de começar naturalmente por agradecer o amável convite que me foi dirigido para poder participar neste serão, nesta reflexão e para tentar dar o meu contributo no esclarecimento de algumas questões, e vão ser só necessariamente algumas, porque aquilo que está em cima de mesa em termos de reforma laboral é muito amplo e, portanto, selecionei algumas das questões que vou apresentar e sobre as quais vou refletir um pouco. Cumprimento, por isso, todos os presentes e, em especial, também aqueles que são os meus colegas de painel e o Sr. Coordenador Nacional da Liga Operária Católica, mas sem mais delongas, para não perdermos este tempo precioso num dia que já vai longo, eu vou então tentar fazer o seguinte. Prescindindo de algum rigor jurídico, porque penso que é o que não é mais importante neste momento e nesta sede. Creio que a maioria poderá não ser ou não será mesmo jurista e, portanto, prescindindo de algum rigor técnico-jurídico, eu vou tentar apresentar algumas das questões que fazem parte deste anteprojeto Trabalho 21, com o qual se pretende alterar cerca de 100 normas do atual Código do Trabalho, fazendo o confronto entre aquilo que temos atualmente e aquela que é a proposta de alteração que está no anteprojeto. Esclarecendo, e isto é importante reter desde já, que aquilo que está no anteprojeto está longe de ser ou de poder ser aquilo que será a versão final e que vai entrar efetivamente em vigor. Estamos a falar de um anteprojeto que está agora a ser discutido em concertação social,
que depois ainda irá dar lugar a um projeto que ainda vai à consulta pública e, portanto, ainda há muitas discussões com parceiros sociais, muitas pessoas para ser ouvidas, ainda há muito trabalho, ainda aqui no meio, trabalho da própria comissão, das próprias comissões e, portanto, aquilo aquilo que vou apresentar é a redação que temos no anteprojeto, que fique bastante claro que não é aquilo que vai entrar em vigor daqui a uns tempos, pode ser ou não, depende do resultado deste processo legislativo que ainda está muito no início e que não passa ainda de um anteprojeto em discussão. Nos pontos que selecionei, tentei focar-me em questões que possam importar um pouco a todos que exercem a sua atividade laboral de uma forma muito prática do dia a dia laboral. E vou refletir, em primeiro lugar, sobre alguns pontos que tocam na matéria da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Foram, aliás, muitos desses pontos que começaram por ser muito enunciados, debatidos e discutidos nos órgãos de comunicação social e, portanto, quero refletir um pouco sobre eles, sem grandes profundidades, mas até para informar, para prestarem uma informação clara e transparente sobre efetivamente o que é que temos e o que é que se projeta, o que é que se pensa com esta alteração. E muito se tem falado sobre as faltas por luto gestacional e sobre a revogação destas faltas no anteprojeto. E uns dizem que elas não estavam lá a fazer nada e, portanto, não resulta nada de nenhum retrocesso social pelo facto de elas serem revogadas e que até vêm a ser substituídas para o pai por um período de ausência superior. Outros entendem que temos aqui um retrocesso. Então, independentemente da posição que se pode ter sobre um avanço ou retrocesso, o que temos e o que passaremos a ter, se o projeto avançar nestes termos, é o seguinte. Até a Agenda do Trabalho Digno, que em 2023 veio introduzir estas faltas no nosso ordenamento jurídico, nós não tínhamos faltas por luto gestacional. Mas a mulher tinha, a grávida, não é? A grávida tinha uma licença por interrupção da gravidez, que tem uma duração, que tinha e continua a ter, uma duração entre 14 e 30 dias, fixada a duração pelo atestado médico. O médico pode fixar qual é a duração concreta da licença dentro desta moldura legal, entre 14 e 30 dias. Mas ao médico não cumpre decidir se a mulher tem ou não tem direito à licença por interrupção da gravidez, porque isso é um direito que é atribuído pela lei. O que a lei diz é que o médico vai fixar a duração da licença, entre 14 e 30 dias. Este direito existia antes da Agenda do Trabalho Digno e continua a existir, apesar de se introduzir também, com a Agenda do Trabalho Digno, no Código de Trabalho, as faltas por luto gestacional. E veio por isso dizer-se que para que servem, afinal, para a mulher as faltas por luto gestacional, que acaba por atribuir o direito de ela faltar 3 dias em caso de perda gestacional. E, portanto, uma grande parte da doutrina veio dizer, bem, se ela já tem direito a faltar entre 14 e 30, porque é que vimos dizer que ela tem direito a gozar 3? Efetivamente, ela não perde, ela não ganhou um novo direito de ausência com as faltas por luto gestacional, porque ao contrário do que se dizia, não depende do médico querer ou não querer atribuir, o médico só fixa o prazo. Portanto, ela podia era escolher, se quisesse, em vez de usar uma licença, que é longa, ela própria, por sua própria, porque voluntariamente, entender que não quer usufruir dessa licença por vários motivos, porque não quer estar a divulgar, porque vão sujeitar-se a perguntas se ela estiver tanto tempo ausente do trabalho, e ela poderia preferir utilizar as faltas por luto gestacional, porque o quisesse fazer. Estas faltas por luto gestacional são pagas pela entidade empregadora, como se fosse trabalho efetivo. A licença por interrupção da gravidez também é paga, mas pela Segurança Social, mas com um subsídio que tem a taxa de substituição de 100%. Portanto, se uma mulher tiver uma carreira contributiva certinha, ela vai receber
um valor que até pode superar, porque não leva ao corte dos impostos e das contribuições, o valor do seu salário. Portanto, para a mulher, a revogação que agora está prevista no Código do Trabalho só significa a perda desta alternativa, porque ela continua a ter o direito da licença por interrupção da gravidez. Só que a falta por luto estacional não está prevista só para a mulher, também está prevista para o pai, no atual Código do Trabalho. E diz-se então que o pai poderá também faltar estes 3 dias, que vão ser totalmente retribuídos pela entidade empregadora, para acompanhar, se a mulher usufruir da sua licença. Portanto, para o pai revogar este direito é tirar-lhe estes 3 dias da ausência retribuídos. É verdade que, num outro artigo do Código, se prevêem faltas para acompanhamento de familiares em situação de assistência inadiável e imprescindível. Não estamos a falar dos filhos, que essas estão previstas à parte, no regime da parentalidade, mas estamos a falar do artigo 252, que dá o direito aos trabalhadores a faltar para assistência, para acompanhar cônjuge ou pessoa com quem vive em economia comum ou em união de facto, em situação de acidente ou de doença. E vem-se a ditar aí que esta pessoa, o cônjuge ou pessoa que vive em economia comum, para além de poder faltar por esses motivos, por acidente ou doença, possa também faltar para acompanhar em caso de interrupção da gravidez. E esse direito tem a duração de 15 dias. Portanto, é daí que vêm as declarações que eu vimos nos órgãos de comunicação social a dizer o pai passa a ter 15 dias, passa a ter mais. Só que é preciso dizer tudo. Portanto, o pai passa a poder eventualmente ter 15 dias. Mas, em primeiro lugar, estes 15 dias não são retribuídos como eram os 3 dias, ou como são ainda os 3 dias por falta por luto gestacional. Não são retribuídos nem pela entidade empregadora, nem pela Segurança Social. Por outro lado, os 15 dias para acompanhamento é para todas as circunstâncias que possam acontecer no ano civil. É para acompanhamento não é só do cônjuge, também pode ser parente ou afim, na linha reta. Portanto, se faltou já 15 dias porque a mãe esteve doente para acompanhar a mãe, então, quando efetivamente houver uma interrupção da gravidez, já esgotou 15 dias por outro motivo, já pode ter só 0. Mas pode acontecer que ainda tenha os 15. Portanto, depende de situação para situação, se o pai terá ou não terá algum direito a algum dia de ausência. Pode efetivamente não ter. E aqui sim, isso vai depender da opinião do médico, porque é necessário que o médico entenda que a trabalhadora, porque a falta não é por luto do pai. A falta, esta nova falta, é para acompanhar a grávida que fica cuja gravidez é interrompida. E, portanto, é necessário que o médico entenda e ateste que há uma necessidade de acompanhamento inadiável e imprescindível. Portanto, agora sim, dá-se ao médico a possibilidade de dominar isso, o que não existia até agora. O que seguramente perde é o direito à ausência retribuída, porque estas ausências não são retribuídas. Portanto, esclareça-se de uma vez por todas o que é que significa esta mudança. Por outro lado, ainda falando de uma outra questão relacionada com a conciliação, porque também foi um dos temas muito discutidos e que causou uma grande polémica, a questão da dispensa para a amamentação. Afinal, o que temos e o que se propõe? Atualmente, temos no Código de Trabalho, aliás, em cumprimento de obrigações internacionais, temos o direito, está previsto o direito a 2 tipos, ou um de 2 tipos de dispensa do trabalho. Portanto, são períodos curtos de ausência e, portanto, o legislador dá-lhes o nome de dispensa e não de falta. A dispensa para a amamentação ou para a leitação. Considerando-se que a amamentação ocorre quando efetivamente a mulher amamenta diretamente a criança através do peito, e a leitação quando a criança é alimentada artificialmente
E, portanto, isto faz com que a amamentação só pode ser efetivamente levada a cabo pela mulher, enquanto que a lactação tanto pode ser levada a cabo pelo homem como pela mulher, porque o leite é artificial, dá-se através do biberão, qualquer um deles pode desempenhar essas funções. E, portanto, a dispensa para a amamentação é reservada à mulher, por razões biológicas, de inerência biológica. A dispensa para a lactação está prevista poder ser usufruída pelo homem ou pela mulher. Tá? Isso não muda, continua a existir. O que é que muda? É que a dispensa para a lactação tem o período máximo pode ser usufruída até a criança ter 1 ano de idade, concretizada no direito a o trabalhador ou a trabalhadora, porque é a lactação, se ausentar 2 períodos, no máximo de 1 hora cada, que depois podem ser juntos, se isso for conveniente, no início, no final do período normal de trabalho diário, para então permitir a alimentação da criança. E a alimentação só pode ser usufruída até a criança ter 1 ano. A amamentação, atualmente, o que está previsto no nosso Código de Trabalho é que pode ter lugar enquanto durar a amamentação, sem qualquer limite de tempo. Quanto à duração da dispensa em concreto, ela, em termos de dispensa do trabalho diária, ela é igual. São 2 períodos, no máximo de 1 hora cada, que podem também ser juntos, se isso for considerado o mais conveniente para a finalidade da dispensa. Só que enquanto durar a amamentação, pode haver lugar à dispensa, sem se fixar qualquer limite etário da criança. E o que se quer introduzir com o anteprojeto é que, a partir dos 2 anos de idade da criança, deixe de existir este direito à dispensa para a amamentação. Claro que as necessidades de amamentação da criança não são as mesmas a partir dos 2 anos e quando ela nasceu. Portanto, é natural que, a partir de determinado momento, a criança não tenha a mesma necessidade de ser amamentada e que a amamentação até se possa fazer, porque a sua periodicidade é diferente, tem ter que haver uma dispensa do trabalho para o efeito. O que parece, se calhar, um bocadinho arriscado é colocar como limite etário, ainda que ele possa existir e possa ter razão de ser, como limite etário os 2 anos da criança. Porquê? Porque os 2 anos da criança são o limite etário mínimo que a Organização Mundial de Saúde considera desejável para uma criança ser amamentada. Nesta questão, o legislador tem que se desprender daquilo que são as suas convicções pessoais ou as suas opiniões pessoais sobre a amamentação. Não é? Eu costumo dizer, e basta ter sido mãe, já ter amamentado, para sabermos que toda a gente tem uma opinião sobre a amamentação. Como se deve fazer, como se não deve fazer, toda a gente tem. Não é a convicção pessoal que cada um tem que tem que ser carregada no momento de legislar. O legislador, para determinar este regime, tem que se ancorar em dados objetivos, científicos, em estudos que estejam disponibilizados sobre aquela que é a idade adequada para se parar de amamentar ou até quando é que a criança deve poder ou deve ser pelo menos amamentada. E esse limite mínimo está nos 2 anos. A Organização Mundial de Saúde aconselha exclusivo até aos 6 meses, mas depois, em complemento de outros alimentos, pelo menos até aos 2 anos. E, portanto, sendo este o limite mínimo, creemos que seria mais adequado, ainda que se estabeleça uma idade máxima, colocar essa idade máxima naquilo que fosse mais além do limite mínimo previsto pela OIT. Outra coisa que se quer estabelecer aqui é a obrigatoriedade da mulher ter, desde o início, quando começa a amamentar, ter que entregar um atestado médico a comprovar que ele está a amamentar. Porque no regime que temos atualmente em vigor, a mulher só tem de o fazer quando quando a criança atingir 1 ano de idade. E porquê? Porque até lá sempre existiria o direito à dispensa para a lactação, de que há pouco falei. Portanto, como sempre existiria o direito à dispensa para a lactação, o legislador tem entendido até 1 ano de idade da criança, há lugar a uma dispensa ou outra, portanto, só se exige à mulher que entregue um atestado a partir do ano de idade da criança. E agora quer-se que a mulher
entregue isso assim que começa a amamentar e depois de 6 em 6 meses. Entregar, ou fixar-se uma periodicidade a partir de 1 ano da criança é, na minha perspectiva, uma mais-valia. Porque até agora dizia-se que até 1 ano de idade não tem que entregar nada, mas a partir do ano de idade tem que comprovar com o atestado médico. E não se fixava com que periodicidade. E assistíamos a práticas abusivas em que, como o legislador não estabelecia nenhuma periodicidade, as empresas exigiam, em períodos muito curtos de tempo, a entrega de atestados médicos comprovativos. E agora vai-se estabelecer que só pode solicitar de 6 em 6 meses, o que parece um prazo razoável. O que não parece que seja benéfico e que venha trazer um grande acréscimo na facilidade da utilização desta dispensa e contra este regime levantaram-se logo as vozes dos próprios médicos, é ter que, antes do ano de idade, ter que entregar um atestado médico. Mas então, são estas. Há mais coisas no que diz respeito à conciliação, mas vou passar a outros tópicos. Quis falar sobre estes porque acaba por poder tocar a todos e porque foram pontos muito falados e, por vezes, não bem explicados, pouco transparentes pelos órgãos de comunicação social e por algumas pessoas que fomos ouvir. Outro ponto, e saindo das questões da conciliação, que há outras, mas se depois quiserem no debate podemos ir a elas, mas outro ponto sobre o qual eu queria chamar a atenção é a alteração que está prevista no anteprojeto no âmbito da contratação a termo ou a prazo. Vai-se alterar ou vai-se prever várias alterações no regime dos contratos de trabalho a termo resolutivo ou a prazo, como são mais conhecidos, aumentando a precariedade em vários aspectos. Em primeiro lugar, pretende-se mexer na duração máxima dos contratos de trabalho a termo certo, que atualmente tem um limite de duração máxima de 2 anos, e pretende-se que esse limite máximo passe para 3. Portanto, amplia-se em mais 1 ano a duração máxima dos contratos de trabalho a termo certo. Quanto aos contratos de trabalho a termo incerto, aqueles em que se faz associar a cessação do contrato não é uma data concreta, mas a um evento, o fim de uma obra, o fim de um projeto, até o regresso de um trabalhador, sem se fixar uma data, e daí se dizer que o termo é incerto. Atualmente eles têm um limite máximo de 4 anos e quer-se aumentar essa duração para 5. Portanto, desde logo aí temos um aumento da precariedade. Mas depois há outro ponto que tem chamado muita atenção dos laboralistas e que tem sido muito criticado, que é o facto de se querer permitir que, mesmo que não exista uma necessidade transitória de uma empresa, portanto, mesmo que haja uma necessidade permanente, uma empresa possa contratar ao termo um trabalhador, desde que esse trabalhador nunca tenha sido contratado por tempo indeterminado, ou seja, sem prazo. Desde que isso aconteça, este trabalhador pode, só por esse facto, ser contratado a prazo. E não se coloca aqui nenhum limite etário, não se diz jovem à procura de primeiro emprego, não se impõe qualquer outra condição que não seja esta. Desde que determinada pessoa nunca tenha sido contratada por tempo indeterminado, entenda-se, com um contrato sem prazo, sem termo, isso é motivo bastante para contratar a termo. Significa que isto abre portas à possibilidade desta pessoa ir saltando de entidade empregadora em entidade empregadora, sempre como contratado a termo, porque enquanto ninguém a contratar por tempo indeterminado, ela pode ser sempre contratada a termo, mesmo para suprir necessidades permanentes das empresas. É certo que nós já tivemos no Código do Trabalho
antes de uma alteração que foi feita, salvo erro, em 2019, nós já tivemos a possibilidade dos trabalhadores à procura de primeiro emprego poderem ser contratados a termo, só por esse facto. Pensando-se que é uma política que pretende motivar a entrada destes trabalhadores no mercado de trabalho, e, portanto, em seu favor. Mas discutia-se muito qual devia ser a definição de trabalhador à procura de primeiro emprego. E a interpretação segundo a qual se devia considerar um trabalhador à procura de primeiro emprego, aquele que nunca tinha sido alvo de contratação por tempo indeterminado, era alvo de muitas críticas. E agora vem-se introduzir, não se vem dizer já trabalhador à procura de primeiro emprego, deixando margem para uma interpretação do que são estes trabalhadores. Não, vem-se dizer diretamente na lei pode contratar-se a termo um trabalhador que nunca tenha sido contratado por tempo indeterminado. O que significa que pode o trabalhador iniciar e reformar a sua carreira como trabalhador a termo, porque sendo esta uma forma de contratação bastante procurada por entidades empregadoras, neste momento isso pode acontecer. Eu estou a controlar o meu tempo. Outra das questões que queria falar, e de uma forma muito breve, também para esclarecer, foi uma medida também muito badalada, que consiste naquilo que se chamou a compra de dias de férias. O trabalhador ia poder comprar dias de férias. Não, a medida está presente no anteprojeto, mas não nessa versão de o trabalhador comprar dias de férias. Não se prevê, no regime jurídico do direito a férias, o aumento do direito a férias do trabalhador contra o pagamento de um valor que este paga. Portanto, não é isso que está em causa. O que se prevê é um aditamento ao elenco de faltas justificadas. Portanto, no elenco das faltas justificadas que estão previstas no Código do Trabalho, para além de se poder faltar justificadamente por doença, por acompanhamento de filhos, porque se é trabalhador estudante, adita-se no anteprojeto mais uma linha, mais um motivo para faltar justificadamente. Para faltar justificadamente de forma antecipada ou prolongando até ao máximo de 2 dias as férias. Mas não são dias de férias, são dias de faltas justificadas. E dias de faltas justificadas que não são pagas, porque a regra que temos no Código de Trabalho é que as faltas justificadas são retribuídas pela entidade empregadora. Excepcionam-se algumas, e sendo que algumas dessas que são excepcionadas não são pagas pelo empregador, mas são subsidiadas pela Segurança Social, como é o caso da doença, ou se for acidente de trabalho, pelas seguradoras de acidente de trabalho. Depois existem algumas que não são subsidiadas nem retribuídas, e será o caso destas. Estes 2 dias, o trabalhador pode, efetivamente, depois de conhecer o mapa de férias divulgado pela entidade empregadora, terá 10 dias para solicitar 2 dias de faltas justificadas para dar antes ou depois de férias que estão marcadas, mas não recebe por isso. Como diz de forma jocosa a doutora Milena Rochinol no artigo que escreveu, tem mais 2 dias para ir para a praia, mas não vai ter dinheiro para comprar a bola de Berlim. Acabam por ser 2 dias de faltas justificadas, não há férias aqui, são faltas justificadas sem perda de retribuição. Mas claro, é voluntário, é uma possibilidade ao trabalhador, portanto não é negativo, não é? Mas que se tenha consciência que aqueles dias não vão ser retribuídos nem subsidiados. Falando de subsídios, falo de um outro ponto que pode interessar a alguns trabalhadores, que foi um regime que vigorou entre nós na altura da Troika e que agora se vem inserir no anteprojeto, nos artigos relativos aos subsídios de férias e aos subsídios de Natal, que é a possibilidade destes subsídios, se o trabalhador assim o desejar, por opção do trabalhador, poderem ser pagos em duodécimos. É uma mera opção que o trabalhador pode exercer, e esse parece-me ser um ponto positivo, porque não há nenhuma imposição, se o trabalhador quiser, na gestão daquele que é que são os seus rendimentos e despesas e do seu orçamento, pode optar então por fazê-lo, e essa é uma medida que pode interessar a alguns.
Um ponto que, sem dúvida, constitui um retrocesso face ao avanço que se tinha tido em 2023 com a Agenda do Trabalho Digno, é a possibilidade de agora podermos ter uma remissão abdicativa. O que é isto da remissão abdicativa? Durante muito tempo entendeu-se que o trabalhador não pode renunciar a créditos laborais. Ele não está livre nesse consentimento, porque está juridicamente subordinado e, portanto, ele não deve, entende-se, ele não pode renunciar a créditos laborais. Depois houve uma discussão à volta se ele poderia fazê-lo depois do contrato de trabalho já cessar, porque ele aí já não está pressionado pela existência do contrato de trabalho, recupera toda a liberdade do seu consentimento e a jurisprudência entendia então que seria válido o trabalhador renunciar desde que já não existisse contrato de trabalho, o que fez com que muitas empresas, no momento da cessação do contrato de trabalho, sem que o trabalhador ainda tenha consciência da totalidade dos créditos que lhe advêm por causa disso, de proporcionais de férias, de subsídios de férias e de subsídio de Natal, sem que ele tenha consciência, porque a maioria, muitos não têm, dá-lhe um papelzinho para assinar a dizer que ele recebeu os montantes que eram devidos e que renuncia a qualquer outro que não tem mais nada a receber. E como o contrato de trabalho já tinha cessado, dizia-se, não, é válido porque foi relativamente ao contrato de trabalho. Com a agenda do trabalho digno, isto deixou de ser permitido, porque veio-se dizer que a remissão abdicativa só era válida no âmbito de transação judicial. Portanto, no âmbito de um processo judicial, em que o trabalhador, não é, no âmbito de uma ação judicial, em que ele é esclarecido por essa entidade, ele então só nessa sede é que poderia renunciar. O que é que se vai fazer agora? Uma coisa nunca, no anteprojeto, o que é que está previsto? Uma coisa que nunca existiu. Quer ir ainda mais atrás do que aquilo que tínhamos antes, que é permitir que o trabalhador renuncie a créditos laborais e não se diz nenhuma data, se é antes ou se é depois de cessar o contrato de trabalho. Não é? Desde que, e é tão só esta a exigência, desde que seja em documento assinado e reconhecido, cuja assinatura seja reconhecida notarialmente. Não é? Portanto, o que torna simples a uma entidade empregadora criar as condições necessárias para que o trabalhador que ainda não está esclarecido dos seus créditos, que ainda pode ter o contrato de trabalho em vigor e, portanto, sente-se pressionado a fazer aquilo que a entidade empregadora quer, mesmo que perante a presença de um notário, assina aquilo que é dado para assinar. E já tenho a mão amarela levantada e por isso vou terminar. Há muito mais pontos, estou aberta a todas as questões que queiram colocar. E muito obrigada pela vossa atenção. Até que agradecemos e especialmente por aceitar logo este terminar dentro do tempo que tínhamos conversado. Eu pedi então ao Padre Pedro Lima que, dentro daquilo que entendesse por bem, nesta primeira também fase antes do diálogo, fazer a sua intervenção. Ok, muito bem. Boa noite. Não sei se estão a ouvir-me bem. Sim, ok. Então, face a este cenário no Dia do Trabalho Digno, vou apresentar também um pouco aquilo que é este carisma da LOC, MTC, e eu pensei fazer a reflexão partindo de uma estrutura da revisão de vida, só que vou alterar a ordem e o Padre Cardão vai-me perdoar. Eu vou começar pelo julgar. ah, e então estava a pensar o que é que o magistério da Igreja poderia dizer, ou o que é que nós podemos encontrar acerca do trabalho digno. Estava a fazer uma pesquisa e todos nós devemos conhecer um chamado um compêndio da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja eh, é um leque de reflexões, de algumas normas, princípios, sobretudo princípios que norteiam a conduta social. Mas existe um compêndio que foi elaborado em 2004
sob a chancela do Papa João Paulo II. Tem vários capítulos, nós podemos encontrá-lo na internet. E o 6º capítulo é sobre o trabalho humano. Está dividido em 7 pontos. E por curiosidade, o primeiro ponto, como em qualquer documento bíblico ou do magistério, são os aspectos bíblicos. O segundo ponto é o valor profético da Rerum Novarum. Como nós sabemos, que inicia a questão social, a questão operária, e depois também faz-se uma breve referência à encíclica Laborem Exercens. O terceiro ponto é a dignidade do trabalho. O quarto ponto, o direito ao trabalho. O quinto ponto, direitos dos trabalhadores. O sexto ponto, solidariedade entre os trabalhadores, onde aqui se refere à importância dos sindicatos e as novas formas de solidariedade. E por fim, o sétimo ponto é intitulado as Res Novae, é um termo em latim que significa as novas coisas do mundo do trabalho. Claro que de 2004 para hoje temos outras novas coisas, como a introdução da tecnologia, a inteligência artificial, e nesta panóplia, que é um grande capítulo, apenas vou ler o número 272, que diz o seguinte: o trabalho não somente procede da pessoa, mas é também essencialmente ordenado e finalizado a ela. Independentemente do seu conteúdo objetivo, o trabalho deve ser orientado para o sujeito que o realiza, pois a finalidade do trabalho, de qualquer trabalho, permanece sempre o homem. Ainda que não possa ser ignorada a importância da componente objetiva do trabalho sob o aspecto da sua qualidade, tal componente, todavia, deve ser subordinada à realização do homem e, portanto, à dimensão subjetiva, graças à qual é possível afirmar, e aqui o grande mote deste número: o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. E quase que este mote podia-nos fazer encontrar aqui 4 dimensões. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. O primeiro deles é a primazia do ser humano. A pessoa é o centro e o fim de toda a atividade laboral. O trabalho é uma garantia de dignidade, leva ao bem-estar e ao aperfeiçoamento pleno daquilo que é ser pessoa. A segunda dimensão é a dignidade do trabalho. Não podemos aceitar um trabalho que reduz o ser humano a uma mercadoria, a um produtor de lucro ou a uma máquina. A terceira dimensão seria: não podemos pensar sempre como fim último o lucro. E por isso a atividade laboral deve reger-se por valores e por uma ética. E por fim, o quarto ponto, a vocação do trabalho. O trabalho serve para garantir a subsistência, mas também para garantir a satisfação das potencialidades e a realização pessoal da pessoa. Portanto, do ponto de vista do julgar, encontrei aqui este documento da Doutrina Social da Igreja, é um compêndio de 2004. Nós já conhecemos muito, eu tinha pensado inicialmente na Fratelli Tutti, mas já foi muito explorada, portanto, isto às vezes é bom revisitarmos estes documentos mais antigos. Bem, partindo do julgar, eu iria para o ver. E comecei a pensar, um padre também é um trabalhador da vinha do Senhor, e eu como padre não tenho um contrato de trabalho. É uma previsão do bispo, nós recebemos uma carta válida por 6 anos, até que ele interrompa, se entender. Mas, por outro lado, eu tenho um trabalho que exige um contrato, porque tenho uma capelania, na Casa de Saúde de São Rafael, da Ordem Hospitaleira. Eu tive de assinar um contrato de trabalho a termo incerto. Faço parte do quadro dos colaboradores. E, olhando um pouco para os meus colegas colaboradores, lá estão, que picam um ponto, que têm direitos, têm deveres. Também estamos a falar de uma casa que norma-se por princípios religiosos e, sobretudo, a hospitalidade. Há um modo que atravessa sempre todas as atividades entre colaboradores. Aliás, há um dia do colaborador, há uma semana do colaborador, mas o mote é este: é preciso cuidar de quem cuida. E por isso a minha reflexão do ver era sobre isto: é preciso cuidar de quem cuida, é preciso cuidar de quem trabalha,
porque se cada trabalho tem uma dignidade e um propósito, essa pessoa em si também tem de ser cuidada. E numa revista da Ordem Hospitaleira chamada Hospitalidade, a revista deste ano, de abril, junho, que é uma revista trimestral, aparece no final um artigo que tem como título Os riscos psicossociais do trabalho. E diz-se, é uma enfermeira que está a escrever, e diz que existem muitos riscos psicossociais associados ao trabalho. Depois destaca duas entidades, uma a OIT, nós temos aqui presente a senhora Albertina Jordão, a Organização Internacional do Trabalho, e outra que é a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, com uma sigla OSHA, e diz que estas duas entidades têm constatado um crescimento consistente do número de baixas médicas associadas a problemas de saúde mental em toda a Europa. Portanto, esta agência europeia, sobretudo, defende que os riscos psicossociais estão associados à forma como o trabalho está organizado e gerido, bem como o ambiente em que é realizado. E este artigo, que está na revista Hospitalidade, e que até eu posso depois digitalizar e entregar a quem quiser, ou distingue aquilo que são fatores de risco, como a situação ou ambiente onde o trabalhador se encontra, e depois a consequência negativa que pode desencadear este fator. Então eu vou apenas enumerar os 6 que estão aqui identificados. Um fator de risco é elevada carga de trabalho e pressão constante. Um fator de risco. O que é que isto desencadeia? Distresse ocupacional. Esta palavra pode ser um bocadinho estranha, distresse. Há uma palavra inglesa que é distress, que é aflição, e em latim, distringere é apertar, oprimir. Portanto, a elevada carga de trabalho e a pressão constante podem levar a isso, à opressão, ao aperto, ao esgotamento, à ansiedade. Outro fator de risco, desequilíbrio entre exigências profissionais e a vida pessoal. Nós sabemos muito isto. Desequilíbrio entre a exigência profissional e a vida pessoal, a vida social, a vida de casa. O que é que isto leva? Qual é a consequência negativa? O conflito, trabalho-família. Depois, outro fator de risco, exigência emocional prolongada sem suporte adequado. Portanto, exigência emocional, estamos a pensar, prolongada sem suporte adequado. Como consequência negativa, este fenómeno tão chamado do burnout. Burn significa queimar. A pessoa, na sua afetividade, está queimada, está ferida. Outro fator de risco, ambiente permissivo ao desrespeito ou intimidação. Eles aqui não têm medo de referir isto. Qual é a consequência negativa? Assédio moral e ou sexual. Há pouco falávamos aqui sobre a questão feminina, muitas vezes tida como o género mais débil ou mais frágil nesta dimensão. Outro fator de risco, contratos instáveis, insegurança quanto ao futuro, o que vai desencadear uma precariedade laboral. E depois, por fim, desigualdade no acesso a oportunidades laborais, que vai desencadear a discriminação no trabalho. Face a isto, é lançado aqui um questionário, que é chamado o Questionário de Copenhaga, que surgiu entre 2000 e 2002, e que algumas entidades em Portugal já utilizaram, que é uma forma de avaliar os riscos psicossociais dos trabalhadores. Qual é o objetivo disto? É prevenção, é alertar as chefias, é tentar fazer esta prevenção para que o trabalhador não incorra nestas consequências negativas. Este questionário de Copenhaga, que já está definido, assenta em várias áreas. Uma delas é o ritmo e a carga de trabalho, outro é a liberdade para tomar decisões e gerir tarefas, outra a relação com os colegas e chefia, o sentimento de justiça no trabalho, a segurança, o estilo de liderança, as dificuldades em conciliar o trabalho com a vida profissional e, por fim, os sinais de cansaço, stress e mal-estar físico. Bem, este foi o ver, analisar a nossa situação, o que é que nós encontramos
como estes riscos psicossociais que vão contra o trabalho digno. E por fim, para terminar, apenas a etapa do agir são sempre desafios. Talvez depois é mais difícil, porque depois existe também a nossa criatividade. Então, na etapa do agir, eu lançava três desafios. O primeiro é precisamente este, que é avaliar o ambiente de trabalho, escutar os trabalhadores. Eh, Ações práticas, pensei eu. Promover momentos regulares de escuta entre trabalhadores e responsáveis através de um questionário como este, de Copenhaga. Ou seja, avaliar e não termos medo deste diálogo franco. O segundo desafio nesta etapa do agir é favorecer a cultura de solidariedade e cuidado, criando redes de apoio entre colegas, favorecendo a amizade no trabalho. Por exemplo, a Casa de Saúde promove o Dia do Colaborador, a Semana do Colaborador, tenta cuidar de quem cuida e que também precisa. Portanto, esta cultura da solidariedade, sermos amigos, esta relação saudável, deve existir no ambiente de trabalho. E, por fim, a última é promover a ética e o valor humano sobre o lucro. Ou seja, a ética e o valor humano estão acima do lucro. Olhar para a pessoa na sua primazia, que está acima dos resultados económicos, e ter a consciência de que o trabalhador não é uma peça do sistema produtivo. É, é uma pessoa. E, portanto, não é uma máquina que está a trabalhar ou a desempenhar funções. E, portanto, foi assim. O Américo pediu-me também uma síntese, não uma conferência como aqui foram já proferidas. E, portanto, obrigado também pela vossa paciência. Muito obrigado. Nós, ehm, nós percebemos sempre que quando estamos a falar de coisas que nos interessam, o tempo foge. E, portanto, nós não queremos tornar isto muito extenso. E, portanto, abriríamos aqui agora um breve espaço de partilha. Os que estão nos grupos que se organizem, se quiserem fazer alguma pergunta. Eu lembrava só, ao fazerem, quando chegou a vossa inscrição para esta conferência, a videoconferência, tinha lá uma nota que quem quisesse previamente indicar algum aspecto que achasse que se devesse, poderia ser o mote para aqui conversarmos. Apareceram 4 ou 5 notas que eu poderia referir muito rapidamente, não quer dizer que lhes vamos conseguir responder diretamente, eu prefiro que seja responder àquilo que cada um queira colocar. Quem quiser falar, se quiser, vai aí onde tem reagir, tem um coraçãozinho por cima e carrega na mão amarela, que assim a gente fica a saber quem quer falar e fica a ordem aí estabelecida. Se alguém não conseguir, ou ponha uma mensagem ou faça outro sinal qualquer, a ver se nós vemos. Mas o mais correto é pôr a mãozinha amarela e a gente depois segue a ordem que o computador nos mostra. Do que veio então das inscrições, vieram poucas, umas 4 ou 5 notas, que eu tentaria sintetizar. Uma das questões era como consciencializar e motivar os trabalhadores para o combate destas alterações climáticas. Poderá haver trabalho digno sem habitação digna? É um bocadinho já a puxar para outro assunto que marca muito o nosso país nesta atualidade, mas fica aqui referido. De que maneira podem os reformados contribuir para as profundas alterações que estão a ocorrer no mundo do trabalho? Como dar o seu contributo, digamos assim? As formas de luta de alguns sindicatos que adotam hoje, que são tal como quase há 50 anos e próprias de uma linguagem usada que continua a não mobilizar por aí além, baixa sindicalização. Querem os sindicatos continuar neste rumo ou, pelo contrário, encontrar respostas fora dos interesses partidários para aquilo que interessa aos trabalhadores.
E falar, alguém sugeria que se falasse mais da declaração da OIT sobre o conceito de trabalho digno, sobre a agenda do trabalho digno, portanto, e o seu cumprimento, se estava a ser cumprido ou não no nosso país. São, para que não fiquem esquecidas, nós pedimos, e estão aqui colocadas de forma muito breve, solicito a todos os que quiserem vir a intervir, daríamos aqui uns minutinhos para intervenções. A certa altura teremos que terminar para passar à opinião dos nossos intervenientes, e depois o tempo nos dirá se conseguimos mais ou não para terminarmos depois, se de preferência uns minutinhos antes das 11 horas e com umas palavrinhas finais que vos dirigiremos. José Maria, faz favor, foste o primeiro a pedir, estás em linha. Muito boa noite a todos e a todas. Ouvi com muita atenção as três intervenções, mas também ouvi a tua introdução. E algo que me ficou logo no início foi das alterações constantes ao Código do Trabalho. Constantes. Cada vez que muda um governo, mudam-se também as formas de ser e de pensar. E atualmente temos um governo que não defende os trabalhadores, e isso, pelas alterações que quer introduzir, não é preciso refletir muito. Mas eu queria pôr aqui: os tempos mudam e a linguagem também muda. E fiquei admirado com o Padre Pedro há um bocadinho quando utilizou a palavra colaborador. E não utilizou, eu sei que é porque se estava a referir a uma revista concreta, e não utilizou a palavra trabalhador ou operário, por exemplo, porque tem vindo a mudar, desde os proletários até os dias de hoje. O trabalhador, a designação de trabalhador tem vindo a mudar, e isto também tem a ver com a dignidade. Ninguém falou disto no sentido da falta ou mais dignidade, sendo trabalhador ou colaborador. Porque colaborador é uma nova linguagem que ouvimos constantemente nas empresas, os nossos colaboradores, e mesmo nas instituições particulares de solidariedade social. Não são colaboradores, são trabalhadores porque trabalham por conta de outrem. Vendem o seu trabalho, a sua força de trabalho. Poderão ser colaboradores se um dia forem administradores da empresa e tiver uma cota igual entre eles todos. Isso sim, isto mudaria tudo. Mudaria certamente para a dignidade coletiva, que não é isso que existe. Hoje, as empresas e as instituições de solidariedade social debatem-se com falta de trabalhadores. E falta de trabalhadores porquê? Porque os salários não são, ou melhor, não dão para a pessoa ter direito a uma vida digna. A questão da habitação digna, foi eu que coloquei essa questão na inscrição, porque acho que falar de trabalho digno, sem falar de habitação digna, não bate certo a letra com a careta. Não me queria alongar, que já pus aqui uma série de questões, não me queria alongar, mas isto preocupa-me, e preocupa-me também na minha missão que tenho dentro e no contacto com os trabalhadores permanentemente, sejam trabalhadores no ativo ou trabalhadores reformados. Obrigado, Zé Maria, e agradecia a todos o esforço de sermos o mais sintéticos possíveis. Diolinda, faz favor. Boa noite a todos e a todas. Também saúdo os três intervenientes pela riqueza que aqui que é para registar, porque já estamos habituados a que assim seja neste dia, e não só, e fora deste dia. Eu sublinho aquilo que o Zé Maria acabou de dizer, e depois partirei para outra, porque era exatamente também a minha primeira questão. E eu também vi que estava a ser lido na revista que o padre Pedro colocou, que não conhecia, que era a hospitalidade, e que lá fala em em colaboradores. E acho que é importante nós passarmos essa mensagem, na verdade, porque eu digo, colaboradora sou eu agora, e sou há mais ou menos 20 anos na RTP. Porque sou voluntária, não é de lá que vem o meu salário.
E, portanto, eu um dia cheguei a uma reunião lá com a administração e porque, de facto, na entrada, na recepção, tinha diretores, colaboradores, e eu, a primeira questão que lá coloquei foi exatamente essa. E perguntei se também lá eu estaria lá. Se eu não recebo dinheiro, portanto, eu estou lá a zero. Portanto, voluntária. No entanto, pergunto se é isso que estão a pensar. Todos aqueles colaboradores são como eu, e o presidente, na altura, que não era o que está agora, já foi antes, disse: não, é quem cá trabalha. E eu disse: mas quem cá trabalha não recebe? Não recebe ordenado? Ah, claro que recebe. Se então não é colaborador, então é trabalhador, porque vendem a sua força de trabalho. Por isso, não. E ele depois mandou emendar. Isto para dizer que também é importante que digamos isso às administrações, porque por vezes isto é uma cultura, neste momento é uma cultura, e nós também começamos a admiti-la, é verdade, nos nossos meios, nas nossas instituições, etc. Porque o objetivo, isto é ideológico, porque o objetivo é amaciar o termo. E, portanto, amaciar o termo porque é mais doce, passa melhor. Pois, e não é assim. Portanto, podemos dizer, somos operários ou somos trabalhadores? Claro que isto está em evolução, o mundo caminha e avança, não é? Efetivamente, eu sou trabalhadora também. O facto de ser professora, eu vivo do meu salário. O facto de ser um outro funcionário de outra área, que viva do seu trabalho, é de facto um trabalhador, não é? Porque também há esta questão de discriminação, ou não é bem dizer discriminação, de elencagem de uma certa tipologia que se cria. Um técnico superior já não é trabalhador, um engenheiro já não é operário, não é trabalhador. Ora, o operário, aquele que trabalha na máquina, está bem, eu não trabalho na máquina, mas eu faço outra coisa e dependo do meu salário, na verdade. Por isso, não vivo do rendimento, portanto, é outra coisa. E penso que o afinar destes conceitos são importantes. Depois, penso que é a professora Luísa, que aqui falou das várias normas. Eu gostaria até de ver, não sei, o tempo é pouco, de facto, mas ia pedir que pudéssemos aprofundar aquelas que realmente, aquelas que mais foram faladas na comunicação social, nem são essas as mais perigosas. É que essas foram as mais badaladas, mas dessas a gente já sabe que eles vão acordar isso, obviamente. Mas as que estão subrepticiamente escondidas naquela centena de artigos, essas é que sim, essas é que nós precisamos mesmo de aprofundar. Por último, e para me despachar também, porque para dar vez a outros, eu associava, e o José Maria já disse que, e é verdade, o trabalho digno sem habitação não pode ser, não há dignidade para a pessoa. Sem salário digno também não há. E eu acrescentava aqui a questão do salário digno, porque é que Portugal tem ainda imensos trabalhadores, e a gente vê nas estatísticas da UNL, continua a não baixar, trabalhadores pobres. É inadmissível, é inaceitável, não é cristão, não é de forma alguma aceitável, e qualquer cidadão que se olha ao espelho não pode aceitar isto. Alguém que trabalha, que sai de manhã cedo, que tem que ter 2, 3 e às vezes 4 trabalhos, como é que consegue depois conciliar com a vida familiar? Estas mulheres que eu vejo que saem às 5 da manhã nos primeiros autocarros da cidade, de Lisboa, mas noutros sítios, como é que deixam os filhos em casa, que ficam entregues a si próprios e que precisam ter 3 e 4 ordenados e depois dizem que têm que ser embora das casas porque a própria barraca onde viviam foi mandada abaixo sem alternativa. Devem ter visto as imagens. Pronto, era deixar-vos esta nota. Obrigado, Adelaida. Obrigada. Então, caro Eugénio Fonseca, faz favor. Só abrir o som, claro. Sim. Boa noite. Agradeço ao meu amigo Soares ter-me dado a conhecer a existência deste webinar, que está a ser muito interessante. E vou ser rápido. Primeiro, a abordagem que a doutora Albertina Jordão nos trouxe aqui é uma abordagem que me parece muito completa
e ela aponta para uma questão que nós temos que também pensar nela. Eu não sei se estas alterações à legislação laboral têm a ver com governos ou se têm a ver com outra questão muito mais profunda, que é a tentativa que a força neoliberal ou capitalista que está a imperar no mundo e está a arrastar aquilo que é o mais perverso que tem essa neocultura, essa cultura, chamemos-lhe assim, predominante, que é a da desvalorização do trabalho com vista à obtenção de maior lucro. Eu acho que aquilo que está, o que está subjacente a toda esta transformação da legislação, tanto aqui como em qualquer outro lugar da Europa, é sermos mais competitivos relativamente às outras potências. E, portanto, o problema é muito mais vasto. Segundo, eu estou de acordo com a designação de trabalhador, não há volta a dar. Aqueles que trabalham por conta de outros são trabalhadores. O que eu já não gosto, e temos que ver se na doutrina social da Igreja é isso que está lá dito, que vendemos a força do nosso trabalho. É que eu não me sinto muito dignificado com isso. Eu presto aquilo que sei fazer, naquilo que foi contratualizado. Eu acho que valia a pena porque hoje as narrativas são muito importantes, como não queremos deixar fugir a palavra trabalhador, porque a narrativa é importante e traz consigo alto significado, também temos de ter cuidado depois com outras, e penso que no pensamento social cristão nunca se fala de que o trabalhador vende o seu trabalho. E, portanto, gostava que refletíssemos sobre isso, talvez até isso merecesse uma sessão só para esta reflexão. Eu não sei se o Padre Pedro, quando se referiu à questão dos colaboradores, estava a falar dos colaboradores da revista ou se o articulista falava dos colaboradores da... Eu fiquei com essa dúvida, mas depois dir-me-á. Porque há colaboradores da revista e há aqueles que trabalham nos Irmãos Hospitaleiros. Por último, queria pedir o favor se a doutora Albertina nos facultava o seu texto, porque o seu texto merece que a gente o medite sobre ele, porque ali está o substrato depois de tudo aquilo que tem a ver com as preocupações que neste momento estamos a viver no nosso país. E por onde ir? Portanto, nós temos um problema na Igreja, é que os nossos católicos conhecem muito pouco o pensamento social cristão. E como conhecem muito pouco o pensamento social cristão, não estão nada motivados para entrarem nestes combates. E logo aí temos algumas debilidades. De qualquer das formas, eu lançava o repto à Locke para que estes conceitos que aqui foram abordados e que fossem sempre muito bem motorizados e que fosse acompanhando, porque esta questão que a Diolinda levanta é muito importante, é ver o que está por entre as linhas minúsculas e não pelas linhas que são as maiúsculas, que são mais faladas, como ela disse, e, portanto, nos ajuda a nós, a Locke, a ver isso com os seus competentes peritos que têm para essa área. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, eu. Eu perguntava aos participantes aqui no nosso webinar, na nossa videoconferência, se mais algum quer fazer alguma pergunta breve, curta, direta, porque nós, passando aos intervenientes, podemos depois não voltar cá. E, portanto, porque sabem que depois o
o tempo faz pouco e o Adão Pinheiro parece que está a subir, pode não ser ele, pode ser o grupo onde ele está. Estão a ver agora aí um grupo grande em Aveiro. Eu não sei, eu vi onde estão, mas agora não fixei. Mas penso que será a Cláudia que quer fazer então uma pergunta. Tens que ligar o som e faz favor. Ora, força. Boa noite. A minha questão não era questão, era só de felicitar o Padre Pedro pelo facto de ele ter referido, no contexto da doutrina social da Igreja, também a questão dos riscos psicossociais e ter desenvolvido um pouco isso. E de facto, eu também, como técnica de segurança no trabalho, que sou atualmente e já há muitos anos, penso que este é um dos grandes problemas que nós assistimos hoje e que é muito pouco falado mesmo também no nosso movimento e que de facto isso também interfere muito com o trabalho digno. E atualmente é a maior causa de baixas médicas é precisamente pelos riscos psicossociais. E acho que isto também é um assunto que nós, em termos de LOC, devíamos aprofundar mais, falar mais nos nossos grupos, porque de facto isto está a interferir com o trabalho e com a vida familiar das pessoas e com a saúde mental. E que acho que é importante a gente referir também isto. E é só. Américo, não tens o som ligado. Já liguei. Estava a dizer que apareceu aí um pedido de intervenção do José Campos, depois desapareceu, pode ter sido algum igual. Adão, tens mais alguma pergunta? Não. Era a mãozinha a desaparecer. Não, sim. Sim. Força. Bem, olá, boa noite a todos. Não sei se acho que estão a ouvir. Era só para fazer, não era mesmo a pergunta, era só para fazer um comentário ao senhor que falou por último. Peço desculpa, não fixei o seu nome, mas eu acho que não há propriamente nada de indignificante na consideração de vender a força de trabalho. Acredito que é só um conceito, porque eu acho que dizer dignificar a força, peço desculpa, vender a força de trabalho, acho que não é uma questão de dignificar ou de não dignificar. Acho que é aquilo que é. Como o próprio disse, nós vendemos aquilo que sabemos, não é? Num contrato que celebramos. Eu diria que isso é vender. Aquilo que nós temos para vender é a nossa força de trabalho. E também diria que no sistema vigente em que vivemos, o trabalho em si não é muito dignificado. Portanto, acho que nem é porque, pronto, o trabalhador é tratado simplesmente como uma máquina de criar lucro, de criar capital, e não é visto como, pronto, como uma pessoa, não é? Portanto, acho que era só fazer esse comentário. Acho que vender força de trabalho, não, no meu entender, não é propriamente um conceito indignificante. Acho que esta palavra Obrigado, não existe, Pedro. mas era só isso. Obrigado. O Pedro, então, e voltou a fugir a indicação do José Campos. Se quiser intervir, o José Campos pode falar. Pode haver qualquer questão técnica, mas pode falar, senão interrompíamos aqui as intervenções da Assembleia. Sabem que o tempo foge-nos e já, para cumprir o horário das 11, já temos que nos mexer. E, portanto, agradecendo a todos, então eu ia voltar a passar a palavra aos intervenientes. Posso? Fátima, sim, diz-nos tanto. Tem que ser breve. É 2 minutos, é só 2 minutinhos, sim. Diz Atenção, que a questão da venda da força de trabalho não tem a ver, pode não ter a ver com dignidade ou indignidade, mas tem a ver com o conceito de mercantilização. O trabalho tem sido contestado por ser mercantilizado. E quando nós falamos em vender a força de trabalho, podemos estar a valorizar, não é valorizar, mas a dar mais sentido a esta questão. Portanto, ter em conta que vender força de trabalho não é um conceito muito correto de se dizer, porque o trabalho tem que ser livre, criativo, dentro daquilo que são os nossos conceitos de trabalho
Ok. humanos e cristãos. Tá. Obrigada. José Campos, se não entrares, vamos avançar. Não? Pode ser uma questão técnica qualquer que não esteja a correr bem. Eu ia, se estiverem de acordo, se os intervenientes estiverem de acordo, eu iniciaria em sentido inverso as intervenções, a não ser que alguém, por qualquer razão, diga que não é a melhor forma, não é? E se estiverem então de acordo, sugeria que o Padre Pedro, nós às vezes quando não há dinâmicas, nós criámos-las com aspectos que vêm à discussão e que são importantes discutir de facto os conceitos, etc. E portanto, mas sugeria então que o Padre Pedro desse a sua opinião em relação ao diálogo agora estabelecido e avançaríamos para as intervenções finais dos nossos oradores principais desta videoconferência. Muito bem, então aquilo que me compete então dizer tem a ver com o termo colaborador. Este termo colaborador é aplicado a todos os trabalhadores das casas de saúde da ordem hospitaleira. Portanto, é uma política da ordem hospitaleira de empregar colaborador. Bem, o que é que está por trás disto? Está por trás disto que o colaborador, por um lado, faz-nos pensar em cooperação, no sentido de que cada um assume uma participação consciente, comprometida, e não de uma hierarquia rígida que está apenas a cumprir ordens. Bem, para concluir, é um eufemismo dos nossos dias. Às vezes é difícil usar as palavras diretas e gostamos de suavizar e de usar estes eufemismos. Portanto, é isso. Portanto, é esta justificação da palavra colaborador. E de resto, penso que não houve mais nada. Agradeço à Cláudia, sim, esta dimensão dos riscos psicossociais, pronto, que afetam muito os trabalhadores. Aliás, sim, realmente esta Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e a OIT dizem que sim, que grande parte das baixas deve-se a problemas de saúde mental. Ok. Muito obrigado. Pedi então à professora Luísa Andias que, e foi-lhe aqui pedido que fosse um bocadinho ali aquelas partes que se vêem menos, não é? Que estão mais escondidas. Sugeria-lhe que não vou estender. nos bons 10 minutos É pudéssemos impossível chegar a abordar mais um ou outro aspecto que fosse importante. Exatamente, vou só abordar mais um outro aspecto. Em primeiro lugar, agradeço as questões. Só uma consideração inicial a propósito do que foi inicialmente dito sobre as constantes alterações do Código de Trabalho, para dar conta de que o Código de Trabalho que atualmente temos em vigor e que foi aprovado em 2009 já foi alvo de 24 alterações. Portanto, ele entrou em vigor em 2009, estamos em 2025 e ele já foi alvo de 24 alterações e estamos aqui a caminho da 25ª alteração. Efetivamente, há um princípio que nós damos no primeiro ano de Direito, que é o princípio da segurança jurídica, em que a legislação deve ser estável para que todos possamos contar com as orientações que nos são ditadas pelas normas para orientar condutas, e torna-se efetivamente difícil. Embora se perceba que estamos perante um ramo do direito que tem que se atualizar, tem que responder a novas realidades, e houve um ponto sobre o qual não falei, porque também penso que não é o que mais aqui interessa, mas que é tocado por esta alteração que tem a ver com a prestação de atividade através destas novas plataformas digitais. Claro que isto leva a necessidades de alteração da regulamentação laboral, mas há aqui constantes avanços e retrocessos, consoante efetivamente o governo que está em funções, que realmente atrapalham e dificultam a aplicação da legislação laboral. Quanto a outra questão também que foi colocada, que é da terminologia, efetivamente, em direito do trabalho não há colaboradores. Em direito do trabalho temos trabalhadores. O direito do trabalho surgiu, em termos históricos, para se autonomizar de outro ramo do direito,
que é o ramo do direito civil comum, em que as partes podem celebrar contratos e definir o seu conteúdo livremente, sem limitações, porque estão numa posição de igualdade de armas. Têm ambas a mesma capacidade negocial. E, portanto, esta posição liberal, aplicada à realidade laboral, mostrou-se um desastre, não é? Porque sabemos que com isto surgiu a questão operária, como consequência da Revolução Industrial, houve a necessidade de fazer um ramo de direito diferente, autónomo, com uma necessidade específica que é compensar a desigualdade que existe perante uma das partes deste contrato, que se chama contrato de trabalho, em que de um lado temos o empregador e de outra pessoa que a lei designa de trabalhador. Não existe a figura. Portanto, são partes opostas de um contrato em que, efetivamente, as vontades de ambas as partes acabam por convergir para um resultado unitário, e por isso é que elas celebram um contrato. Porque nós chamamos este tipo de contratos sinalagmáticos, em que a prestação de uma parte é correspectiva da prestação da outra. E nós temos aqui duas prestações principais, que são o pagamento de retribuição contra a prestação de atividade. Claro que o trabalhador, este contrato não tem um caráter pessoal, o trabalhador não oferece a sua pessoa, hipoteca muito de si, porque ele, para exercer a atividade, precisa de utilizar a sua pessoa física, mas o conteúdo é patrimonial, não é pessoal. O trabalho não é uma mercadoria, e exatamente por se reconhecer a posição frágil que o trabalhador tem, e que o trabalhador, para além de ocupar essa posição de trabalhador, é antes de tudo uma pessoa, é que surge um ramo de direito que quer compensar esta desigualdade e trazer um equilíbrio onde há um desequilíbrio num ambiente que é de autoridade para o trabalhador, porque o trabalhador está sujeito a um ambiente de autoridade, está subordinado aos fins de outrem que não são os seus, e portanto ele não tem de colaborar para as finalidades. Ele tem uma obrigação de meios e não de resultados, não é? A obrigação de prestar a atividade para a qual foi contratado, nos termos que são definidos por outrem. E como muito bem se diz aqui, o contrato de trabalho qualifica-se por ser um trabalho, por passar por trabalho que é por conta de outrem. O trabalhador não é colaborador, o trabalhador é trabalhador em termos jurídico-laborais, por muito que hoje em dia se queira utilizar essa figura do trabalhador colaborador com as finalidades da empresa. Isso vai contra a gênese do próprio direito. Quanto a algumas questões, então, que eu não tive tempo de tratar, só chamar a atenção para algumas coisas também graves, como foi pedido, que constam do Código do Trabalho. Desde logo, prevê-se a possibilidade de voltarmos a ter aquilo que é o banco de horas individual. Foi o regime que foi introduzido no Código de Trabalho em 2012, na altura da Troika, e que depois foi revogado em 2019, porque se entendeu que não era, ou gerava, mais uma vez, o tal desequilíbrio entre aqueles que são interesses da entidade empregadora e obrigações que devem ser impostas ao trabalhador para a consecução dessas finalidades, desses interesses alheios. Em que é que consiste este banco de horas individual? Eu creio que devem estar familiarizados com a figura. Ele concretiza-se na possibilidade, no fundo, ele é uma possibilidade de a entidade empregadora poder convocar o trabalhador para prestar mais horas de trabalho sem ter que lhe pagar esse trabalho como sendo trabalho suplementar ou extraordinário. Esta figura está presente no nosso Código de Trabalho, atualmente, mas através da disposição que esteja prevista em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou então através de referendo. O banco de horas individual foi revogado em 2019, porque permitia que individualmente então se pudesse acordar com o trabalhador que ele trabalhava, e agora o que está agora previsto
no anteprojeto é que ele possa trabalhar até mais 2 horas por dia, com um limite de 50 horas por semana, até um limite máximo de banco de horas de 150 horas por ano, e esse trabalho não é qualificado como trabalho suplementar. Pode ser compensado por outras vias, como trabalho a menos, noutras alturas, como aumento do período de férias ou como pagamento. O trabalhador ser compensado economicamente, mas não é compensado com o acréscimo que está previsto para o trabalho suplementar. É uma forma de conseguir que a empresa consiga, o trabalhador, trabalhar mais horas e com menos dispêndio económico. E agora vai-se prever, e no anteprojeto, que isto possa acontecer por simples adesão ao regulamento interno. E está previsto no Código de Trabalho que a adesão ao regulamento interno pode acontecer pelo simples facto do trabalhador, num determinado prazo curto, numa empresa que tem o regulamento interno, não se opor, não é, ao conteúdo do regulamento interno. Ora, quando os trabalhadores se sentem livres para poder, não é, apresentar esta sua oposição quando estão na posição de fragilidade de iniciar um contrato de trabalho, tanto mais que o período inicial é um período experimental em que a entidade empregadora tem o poder de fazer cessar o contrato de trabalho sem invocar uma justa causa nem pagar uma retribuição. Portanto, esta é também uma das medidas gravosas que está prevista, uma coisa que tinha sido banida e para a qual se prevê retornar. Outra questão que também é grave e que abala ou coloca em causa o cumprimento de um artigo que nós temos na nossa Constituição, que estabelece o princípio da segurança no emprego, é a possibilidade de se querer generalizar a hipótese de a entidade empregadora, quando despede um trabalhador e se vem a verificar que esse despedimento é ilícito, portanto, é inválido, não podia ter ocorrido, a possibilidade da entidade empregadora se opor à reintegração deste trabalhador. Porque o que resulta da nossa Constituição, no artigo 53, é a proibição dos despedimentos sem justa causa. E daí resulta, para que se cumpra este princípio constitucional, que quando o trabalhador é despedido, se o despedimento for ilícito, ele tem o direito a retomar o seu posto de trabalho. E se ele não quiser, é que pode dizer: eu não quero ser reintegrado, não quero voltar para a empresa, eu prefiro uma indemnização. Porque não quero, prefiro não voltar para ali. O que, de resto, é a opção da esmagadora maioria dos trabalhadores, porque não querer voltar àquele local de trabalho. E em 2003 veio criar-se com uma posição que teve dificuldades em passar, ou por um voto conseguiu passar no Tribunal Constitucional, depois quando o Tribunal avaliou a constitucionalidade desta norma, veio introduzir-se a possibilidade de, em 2 casos concretos, ser a entidade empregadora a dizer assim: o despedimento é ilícito, mas eu não quero o trabalhador de volta, prefiro pagar e ele não volta. Chamado despedimento pago, o que para uma empresa com alguma capacidade económica não constitui grande dificuldade. Quer-se descartar do trabalhador, paga mais, mas consegue vê-lo pelas costas quando o despediu ilicitamente. Veio-se dizer que isso podia ser possível em caso de microempresa e em caso de trabalhador que desempenha cargos de direção ou de administração. Porque pela especial posição que ocupam na empresa, ou sendo uma microempresa, por ser uma empresa com um número de trabalhadores muito reduzido, menos de 10, podia então solicitar-se ao tribunal que deixe ou que a oposição à reintegração seja válida e que aquele trabalhador não regresse, por ser inconveniente à empresa que isso possa acontecer. Agora, essa posição essa norma que já era de constitucionalidade duvidosa, veio alargar o seu espectro e veio-se prever que isto possa acontecer, a possibilidade de oposição à reintegração em caso de despedimento, em toda e qualquer situação. Independentemente do número de trabalhadores da empresa, independentemente de tratar de um trabalhador com especial confiança, portanto, perante qualquer trabalhador diferenciado. É certo que se diz que a palavra final é do juiz,
Mas só o facto de se criar esta possibilidade já coloca em causa o cumprimento do princípio que está estabelecido na Constituição. Só para terminar, mais uma questão, porque vai tocar também na outra, que aqui também se falou, sobre a dificuldade que cada vez mais existe em conciliar a vida profissional com a vida familiar, em que neste anteprojeto se tenta impedir um avanço que se estava a conseguir na atualidade. Atualmente, os progenitores com filhos até 12 anos de idade têm a possibilidade de, ao abrigo do regime que está previsto no Código de Trabalho, solicitar um horário flexível. Ou seja, solicitar à empresa que estabeleça um conjunto do número de horas, que é uma plataforma fixa em que ele tem de prestar trabalho. Mas depois há umas franjas de horas antes e depois dessa plataforma fixa, em que o trabalhador vai ter a flexibilidade de poder entrar mais cedo ou entrar mais tarde, sair mais cedo ou sair mais tarde, para poder conciliar, para poder deixar as crianças na escola, para poder levá-las à escola, porque tem um balé, porque tem as 1000 coisas que as crianças têm. E, portanto, havia uma plataforma fixa e depois, nessas franjas horárias, o trabalhador poderia ter essa flexibilidade para conseguir conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar. Ora, qual foi o avanço que se conseguiu e que atualmente se quer retroceder com o anteprojeto? É que se reconheceu que esta norma estava pensada para os horários de trabalho que eram clássicos, pensando num horário de trabalho clássico, das 9 às 5. Em que o trabalhador pode precisar então de adaptar a hora de entrada e saída desse horário que é fixo para conciliar com a sua vida pessoal. Mas que esta norma, tal como estava construída, não se adaptava a trabalhadores por turnos, nem a trabalhadores que trabalham ao fim de semana. Porque para um trabalhador que trabalha por turnos, se estiver no turno da meia-noite às 8 da manhã, de nada lhe serve entrar mais cedo ou sair um pouco mais tarde. Isso não lhe permite conciliar nada. E então, depois de alguma doutrina se esforçar para convencer o julgador nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça já tinha vindo a admitir a possibilidade de, para alguns grupos de trabalhadores, como os que trabalham por turnos, os que trabalham em centros comerciais aos fins de semana, para esses, a aplicação útil desta norma estaria em permitir-lhes ter um horário fixo. O que estes precisam para conciliar não é de flexibilidade, o que estes precisam é de um horário fixo. Eles querem ficar só no turno da manhã, não querem ficar a girar por turnos, o resto não nos permite conciliar. E já tínhamos chegado até aqui, numa luta da interpretação pela conciliação para todos e não só para aqueles que têm horário clássico. Se calhar estes trabalhadores são os que mais precisam de medidas de conciliação, porque são aqueles que têm mais dificuldades em conseguir, quando têm filhos e trabalham por turnos rotativos e trabalham aos fins de semana, conciliar e chegar a todo lado. O que é que temos no anteprojeto? Lá no númerozinho, vai-se dizer que o horário de trabalho flexível continua a existir, o trabalhador faz a sua proposta, mas ele tem que se ajustar à forma de organização da entidade empregadora, nomeadamente se houver trabalho por turnos e se houver trabalhos ao fim de semana. Ou seja, fecha portas, não é? E restringe a interpretação, na interpretação que já tinha sido dada pelo Supremo, e vem dizer isto não confere direito aos trabalhadores por turnos de vir pedir um horário diurno, nem aos trabalhadores que trabalham ao fim de semana de vir escolher dias de descanso que coincidam com o fim de semana e pedir para trabalhar durante a semana. E não me vou alongar mais, porque se fôssemos discutir aqui as 100 normas era impossível, portanto tentei aqui falar mais de 3 situações em que temos um retrocesso notório face ao regime que temos atualmente em vigor. Ok, muito obrigada. De facto, teremos falado de 1/10 das normas que estão por aí em discussão. Outras oportunidades terão que surgir para aspectos, há uns que nos interessam mais que outros e, portanto, é normal também que assim seja.
Eu pedi então à doutora Albertina Jordão, fazendo minhas as palavras que já aí foram ditas, se tem o texto do que nos apresentou no início, agradecíamos que nos dispensasse para fazermos chegar a quem nele tiver interesse. De qualquer das formas, para aquilo que aqui agora foi apresentado, as suas palavras finais sobre o assunto. Bom, muito obrigada. Bom, então, muito telegraficamente, até porque estamos no final, só aqui umas quantas notas relativamente àquilo que foi dito aqui com muita pertinência. Bom, em primeiro lugar, começar também por dizer que não há trabalho sem trabalhadoras e trabalhadores. Isso acho que é uma evidência, não é? E depois que o trabalho confere dignidade, mas também dá identidade às pessoas. Eu muitas vezes costumo dizer que a maior parte das horas em que as pessoas estão acordadas estão efetivamente a trabalhar. E se estão a trabalhar, é importante que o trabalho que estão a fazer lhes confira dignidade. E conferir dignidade é, nomeadamente, ter um salário justo que lhe permita, nomeadamente, depois pagar todas as outras despesas que estão associadas, porque a maior parte das pessoas vive efetivamente do seu salário. E quando se assiste a fenómenos de pobreza no trabalho, significa que um salário já não é suficiente para as pessoas viverem com dignidade. Há muitos, muitos anos, quando pensávamos uma pessoa pobre, não era uma pessoa que trabalhava, era uma pessoa que não tinha trabalho. Portanto, parece-nos difícil e aceitar que uma pessoa que trabalha, tem um horário de trabalho ou que acumula dois trabalhos, possa ainda assim ser pobre. Portanto, essa é uma questão que nos deve, de facto, inquietar e dever combater esta situação. Depois, gostava só de lhe dar uma nota com satisfação por ter aqui sido referido por algumas das pessoas que falaram a importância dos riscos psicossociais e as questões da segurança e saúde no trabalho. É de facto uma dimensão muito importante e que não é por acaso que desde 2023 passou a fazer também parte dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Porque, efetivamente, o ambiente de trabalho, as condições de trabalho têm uma influência muito grande na forma de como as pessoas estão no trabalho e no seu impacto, nomeadamente na sua saúde. Portanto, esta é uma dimensão importante e eu gostaria de registar aqui ter sido referida que neste momento o ambiente de trabalho seguro e saudável, o combate à discriminação, o combate ao trabalho infantil, ao trabalho forçado e a liberdade de associação são um conjunto de princípios e direitos fundamentais que todos os Estados estão obrigados a respeitar, independentemente de terem ou não ratificado as normas da OIT. O simples facto de serem membros são obrigados a respeitar estes princípios e este último que foi elencado é de facto muito importante e que, de alguma forma, tornou-se mais urgente na sequência da crise pandémica e que se verificou o impacto que as condições de trabalho tinham, nomeadamente em algumas profissões. E para terminar, também aqui querer associar-me a quem aqui referiu a importância de sabermos do que é que falamos e de termos alguma clareza nos conceitos e nas definições. Não é por acaso que as normas da OIT começam todas com os conceitos, isto para quê? Para que todas as pessoas, quando estamos a falar de um determinado fenómeno, nos entendemos sobre o que é que estamos a falar. Não quer dizer que possam haver entendimentos diferentes, mas quando nós dizemos que é no quadro deste instrumento ou é disto que nós estamos a falar, é muito importante termos presente a clareza nos conceitos e nas definições, sobretudo em matérias que muitas vezes sujeitas a várias alterações, podem introduzir aspectos que muitas vezes exatamente não traduzem aquilo que na verdade a gente quer dizer. E portanto isso queria só também introduzir a importância de termos muito presente que a clareza dos conceitos e as definições pode nos ajudar muitas vezes a compreender melhor determinados fenómenos e sobretudo fenómenos da evolução do mundo do trabalho. Muito obrigada. E naturalmente que terei todo o gosto em disponibilizar o texto que serviu de base à minha apresentação, claro. Muito obrigada. E então chamava a Fátima Pinto para umas breves palavras finais. Então, boa noite a todos. Chegamos ao fim da nossa videoconferência, que estas 2 horas nos permitiram, de facto, refletir de forma profunda um tema que consideramos central para a vida dos trabalhadores.
o trabalho digno e a legislação laboral. Em nome da LOC MTC, agradeço de fundo do coração a todos os oradores que de forma brilhante nos apresentaram aqui belas comunicações e a todos os participantes que contribuíram também para o sucesso do nosso encontro. Aqui demonstraram as suas ideias, as suas experiências e, desta forma, mostraram também que o futuro do trabalho digno em Portugal só se constrói com diálogo, conhecimento e com compromisso. Quando falamos de legislação laboral, falamos daquilo que deveria proteger a nossa segurança enquanto trabalhadores, o nosso tempo, o nosso equilíbrio, a nossa dignidade e a dignidade das nossas famílias. Trabalho digno deveria proporcionar a todas as pessoas vida digna. Não é o caso. Cada artigo da lei, cada alteração que se discute tem impacto direto nas nossas vidas, nas horas que passamos no trabalho, nas oportunidades que temos para crescer como pessoas e na forma como somos tratados. O Papa Francisco lembrava-nos muitas vezes que o trabalho é uma expressão de dignidade humana e que não pode nem deve ser reduzido a mera mercadoria. A reflexão que hoje fizemos não termina aqui. Esperamos que esta videoconferência sirva de ponto de partida para novas reflexões, novas ações e, se for o caso, novas parcerias, que permitam maior consciência da importância da unidade na ação, de forma a que seja possível garantir que cada pessoa, no seu posto de trabalho, seja respeitada na sua dignidade, nos seus direitos e no seu valor humano. Enquanto movimento LOC MTC, assumimos um compromisso renovado com a defesa do trabalho digno. Isso significa exigir e apoiar políticas e práticas que coloquem a pessoa humana no centro da economia e não ao contrário, que combatam a precariedade e que garantam a conciliação entre a vida familiar e profissional. Significa também que, enquanto cristãos, somos chamados a ser testemunhas de esperança no local de trabalho. Significa ainda que continuar a exigir políticas justas, práticas empresariais responsáveis e relações laborais baseadas no respeito mútuo, assim como não deixar que a rapidez das mudanças tecnológicas ou económicas enfraqueça os direitos fundamentais de quem trabalha, porque só assim se construirá um futuro verdadeiramente justo, inclusivo e sustentável. Para isto precisamos de todos os militantes e de todos os nossos amigos e todos aqueles que nós conseguirmos envolver no nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, então. Também, Henrique, terminamos o nosso trabalho. Agora já podemos ligar de novo os contactos entre nós, os agradecimentos renovados e reforçados àqueles que mais tiveram que se esforçar para esta participação, para esta colaboração, e a todos nós, alguns que amanhã de manhã têm que estar no seu local de trabalho e estão a estas horas ainda aqui, e a todos nós que nos esforçamos por fazer com que a nossa mensagem circule, chegue a outros, faça caminho por um futuro melhor para os trabalhadores. Boa noite então a todos e até breve. Boa noite. Boa Estou a noite. contar convosco em muitas Boa noite a outras todos. atividades. Até breve. Boa noite. Breve. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. E para os Boa noite. babeiros e com mais anónimos, que são muitos num ecrã pequenino, um abraço grande então. Tchau. Adeus, boa noite. Torres Novas também, estavam vários Novas numa tem sala, força para assistir, ora na bola. Covilhã e por aí. Em Um Lisboa abraço a também todos e estão, muito não obrigado. estão em conjunto, estão cada um na sua casa, mas também está. Exatamente. Pode estar aqui espalhado. E já estão de outra. E Setúbal também está, que eu já vi. Boa noite a todos. Boa noite. E um beijinho para a Luísa, que ainda veio cá participar e antes de estar cá estava nas urgências no hospital. Espero que não fosse coisa grave.
mas conseguiu chegar cá a tempo. A Luísa do Porto. Olha a Xana, Zabanel. Sim, senhor. Pronto, Henrique, quando quiser desligar, Acho que obrigado. correu muito bem. E quando tiver Grande abraço, continuação do bom trabalho. Obrigado, obrigado. sem stress, mas quando tiver, faz-me chegar, faz Sim, favor. sim, isto demora mais ou menos 24 horas a ficar Sim, disponível. Assim sem que problema. eu tiver, eu envio. Está bem? Sim. Vamos respirar a coisa e depois podemos rever. Exatamente. Eu Sim, senhor. vou só Um parar abraço aqui a então. Até gravação. breve.